Nos bastidores de Brasília, as histórias que a história não conta. Apresenta Hip Hop, Cores e Resistência, a jornada de Pena e o grafite no DF. Uma história verídica de Luiz Fábio de Andrade. Era abril de 1976, quando o nascimento de um bebê prematuro no Hospital Universitário de Brasília virou manchete no jornal de maior circulação da capital. O menino era tão pequeno que cabia inteirinho em uma caixa de sapatos. O caso foi também televisionado e toda a cidade acompanhou os capítulos do drama daquela família, certos de que aquela frágil vidinha não prosperaria. Com apenas 6 meses de gestação, o minúsculo Luiz Fábio ainda não tinha órgãos essenciais, como o coração e o pâncreas, devidamente formados. Sua mãe tinha fé, até barganhou com Deus em um voto de Nazireu, aquela promessa do Antigo Testamento cristão de não cortar os cabelos até que a graça fosse concedida. O pequeno passou seus primeiros meses em incubadoras, até que pudesse ir em definitivo para casa. Sim, ele resistiu. E dos meninos de seu bairro receberia o codinome Pena. A sobrevivência daquele bebê tão miúdo foi um alento para a família, que já havia enfrentado muitos desafios afetivos. O pai de Luiz Fábio era natural do Piauí, chegou em Pau de Arara em 1960, deixando esposa grávida e sogra doente para trás, parte dos grandes movimentos de imigração que impulsionaram a formação de Brasília. A viagem extenuante, a precariedade laboral e o improviso dos alojamentos candangos davam sinais de dificuldades em estabelecer-se naquela cidade. Brasília não parava de crescer, mas suas áreas nobres não eram para qualquer um. Para conter a proliferação das favelas, o governo do Distrito Federal lançou a campanha de erradicação de invasões. Massas de candangos foram deslocadas para localidades distantes e o futuro pai de Luiz Fábio foi assentado no loteamento da Vila Buritis II, expansão leste da tradicional cidade de Planaltina. Passada uma década, a futura mãe de Luiz Fábio finalmente migrou atrás do marido. Encontrá-lo já em outro casamento e com uma família de 4 filhos formadas não impediu que voltassem a se juntar e gerassem uma prole de 7 filhos. Entre eles, o sobrevivente Pena, protagonista dessa história. Pena não era bom nos esportes. Cresceu frágil e sem boa cicatrização. Qualquer pequeno acidente infantil, como ralar o joelho ou perder a unha em uma topada, poderia ser fatal. Assim, enquanto a molecada se aventurava sobre bicicletas pelo cerrado, o garoto se distraía reproduzindo histórias em quadrinhos e capas de discos de vinil. Suas brincadeiras eram mansas. A dedonha era um clássico. Funcionava assim. Todos diziam a dedonha e colocavam um número de dedos à mostra, contados como letras do alfabeto. Depois, cada um dizia uma palavra com a letra sorteada até alguém errar. Com o tempo, Pena se interessou por explorar o globo terrestre e sofisticou o jogo, criando a dedonha de mapa, que incluía os nomes de países e cidades. A repetição fez com que ele e seus irmãos reconhecessem detalhes dos continentes e adquirissem um vocabulário de dar inveja a qualquer escritor. As crianças daquela casa aprenderam a ler cedo, antes mesmo de frequentar a escola. Essa tradição familiar se deve à paciência do primogênito, que alfabetizou os irmãos mais novos. Filhos de pai analfabeto nunca lhe faltaram livros em casa, mas o que o Pena realmente gostava era de colecionar HQs. Muito ativo na galeria do leitor dos gibis, seus comentários eram frequentemente publicados e ele trocava cartinhas com leitores de todo o Brasil. Sua vida escolar começou na escola Classe 1, na Vila Vicentina, um espaço de educação emancipatória. Ali, Pena teve contato com diferentes expressões artísticas, como desenho, pintura, escultura e poesia. Lembra com carinho dos parangolés, estruturas feitas com arcos de ferro e tecidos coloridos, onde corpo e movimento se tornavam a própria arte. Embora seu pai considerasse tudo uma bobagem, Pena não se importava e deixava sua criatividade aflorar.
Foi uma lástima que o contraste entre as condições financeiras de sua família e o melhor nível social dos outros alunos o desencorajasse. Sentia-se envergonhado por levar seu material escolar em um saco de açúcar vazio ou não ter os sapatos novinhos como os das outras crianças. Aos 11 anos, mudou de escola e foi para o Centrinho, no setor tradicional, onde se sentiu mais à vontade. O colégio era maior e mais diverso, com alunos de diferentes origens, incluindo o segmento marginal da juventude de Planaltina. O garoto se tornou frequentador das quadras de skate e basquete, onde ampliou suas vivências de rua. Isso lhe permitiu, por um lado, conhecer o cenário underground de Planaltina, mas, por outro, representava um grande risco. A década de 90 foi marcada pela rivalidade entre gangues em várias regiões do DF, e Planaltina travou uma das guerras mais sangrentas. Cada espaço da cidade formou seu próprio grupo, rival dos demais. A Vila Buritis I ganhou a alcunha de Pombal. A Buritis II era conhecida como Buraco Fundo, enquanto o Jardim Roriz foi denominado Agreste. No começo, a disputa era por territórios, embora ninguém soubesse muito bem o que fazer com as áreas conquistadas. Se você morasse na Agreste, teria sérios problemas ao atravessar o Buraco Fundo. Melhor sequer encostar o pé ali. Em pouco tempo, o tráfico de drogas passou a pautar os conflitos, intensificando as rixas. A tensão e o medo se espalharam entre os moradores. Quase todos os líderes dos guetos acabaram presos ou mortos antes dos 30 anos. Foram centenas de homicídios, suicídios e casos de overdose, muitos deles envolvendo jovens da convivência de pena. O garoto não se envolveu nas desavenças daquele ambiente. Por sorte, no início dos anos 90 também marcou a chegada da cultura hip-hop e sua filosofia ao DF. O movimento nasceu nas ruas de Nova York como uma resposta pacífica para as rivalidades territoriais e se espalhou como uma febre na música, dança, arte visual e moda. Nas batalhas de rima, os MCs oponentes se confrontavam ferozmente com versos ritmados. O breakdance mudou o foco dos ataques violentos para disputas de quem executava os movimentos de dança acrobática mais insanos. As festas do hip-hop eram marcadas pela discotecagem, quase sempre embaladas ao som do rap e suas letras de protestos, com temas comuns a todos, o que unia os grupos ao invés de dividi-los. Luiz Fábio entrou para o primeiro grupo de b-boys da quadra 5 de Planaltina. Só parou de dançar quando se enturmou com a galera dos sprays, ocupando-se em deixar o vulgo pena espalhado pelos muros das cidades. Os estilos tag e bomber são formas altamente territorialistas e clandestinas do grafite, uma propaganda pessoal pichada no maior número de lugares possível, na disputa de quem tem a maior visibilidade nas ruas. Quando Pena completou 18 anos e serviu ao exército, não resistiu à tentação de praticar algumas contravenções, como pichar seu vulgo na guarita militar. Por mais improvável que pareça, o quartel foi onde teve seus primeiros contatos com a arte do grafite e acabou sendo autorizado a pintar um mural nas dependências militares. Aos poucos foi encontrando seu estilo, cada vez mais elaborado visualmente e rico no conteúdo das mensagens. Adotou o visual grunge, black power nos cabelos e logo dreadlocks, aquele penteado emaranhado em mechas. Sentia-se um negão do Bronx e, em pouco tempo, criou sua própria marca de roupas, nas quais fazia pichações coloridas. O dinheiro das vendas de sua grife o ajudou a cursar artes plásticas. Junto a outros grafiteiros de Planaltina, fundou o coletivo Spray Atômico Crew, que já existe há mais de 2 décadas. O grupo realizou intercâmbios com outros artistas do Distrito Federal e do Brasil, e Luiz Fábio logo se tornou conhecido no cenário do grafite como Pena Pride. O nascimento de sua filha foi uma experiência transformadora, e Pena passou a se dedicar a oficinas de artes para crianças e adolescentes. Consolidou-se como arte educador, oferecendo alternativas à marginalidade por meio do grafite e dos princípios do hip-hop que o inspiraram. O grafite foi ganhando cada vez mais espaço nas ruas,
conquistando a juventude de regiões vulneráveis e superando os preconceitos da sociedade. Hoje, não são raros mutirões de grafite que revitalizam escolas e espaços degradados, trazendo alegria, esperança e reflexão aos moradores. Em 2011, uma lei federal descriminalizou o ato de grafitar, reconhecendo-o como uma manifestação artística democrática, desde que autorizado pelo proprietário do imóvel que recebe a arte. No Distrito Federal, o governo passou a incentivar e subsidiar a atuação dos grafiteiros, permitindo que deixassem sua marca em locais de destaques, como fachadas, muros, tapumes e pontos de ônibus. Durante a pandemia de Covid, a Secretaria de Cultura lançou um edital para a seleção de grafiteiros que pintariam um grande painel com temas histórico-culturais de Planaltina, no Complexo Cultural da cidade. A iniciativa ofereceu equipamentos de segurança e cachês, incentivando sua autovalorização e profissionalização, e várias outras iniciativas similares ocorreram pelo DF. Pena foi um dos coordenadores dessa seleção e tem orgulho da intervenção artística de grande visibilidade para o segmento do grafite em Brasília. O grafite rompeu o paradigma da arte elitizada, levando-a para as ruas e transformando as paisagens urbanas. A arte urbana desperta o desagrado da sociedade conservadora, que ainda considera vandalismo. Mas para Pena, isso não é um problema. A arte não precisa ser bonita. Ela precisa mexer com os sentimentos das pessoas, ainda que gere incômodo, conclui. Em 2023, o hip-hop foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural e Material do DF, e o Breaking Dance foi introduzido como modalidade oficial nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. O Frágil Pena é hoje uma potência que alçou o voo nas asas da criatividade, cultivada desde a infância, quando se refugiava nos gibis e LPs. Hoje, vive integralmente de sua arte, com dezenas de exposições, encontros, festivais e eventos em seu portfólio. Sua lojinha de roupa segue ativa, agora com novas produções, como quadros e papelaria criativa. Além disso, Pena também cria suas artes em materiais nobres, para exibição em galerias e comercialização como fine art. Seus trabalhos são feitos às claras, com tempo, paciência e uma preocupação estética, aquilo que na gíria do grafite denomina como hall da fama. Não é difícil reconhecer seus traços pelas ruas, como museu a céu aberto, compartilhado com outros artistas urbanos. Enquanto a história de Pena se desenrolava, Planaltina também passava por transformações. A cidade deixava para trás sua fama de violência generalizada e se reinventava como um dos territórios culturais mais vibrantes do Distrito Federal. À medida que cultivamos nossos talentos e pacificamos nossos conflitos, a mudança se reflete também nas paisagens que compartilhamos e tudo fica mais colorido e bonito de se ver. Pesquisa: Fernanda Vieira Rocha da Silva e Luciana Lopes Cavalcante. Supervisão e redação final: Luciana Lopes Cavalcante. Revisão: Cláudia Saqueto. Narração: Emily Jesse Santos Bessa. Gravação, masterização e mixagem: Fernando Rodrigues. Realização: Ludiceria Projetos. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.